Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André e eu vou corrigir com vocês hoje a prova V do vestibular da FUVEST, né? FUVEST 2024. Vou pegar as questões aí que tratam, na verdade, de biologia. Apesar que hoje em dia a prova da FUVEST ela mudou bastante, né, pessoal? Ela tem um caráter mais multidisciplinar, interdisciplinar. Então, eu estava até comentando um certo dia, quando eu prestei o vestibular da FUVEST em 96, foi a FUVEST em 96, você tinha separado exatamente assim, questões de português, questões de matemática. Agora não, né? Elas estão, de certa forma, bastante misturadas aí. Então vamos começar a conversar um pouquinho aí sobre a prova, tá? Bem, pessoal, essa primeira questão aqui, vamos dar uma olhada nela. O gráfico a seguir ilustra o perfil de digestão de 4 substâncias no organismo humano, de acordo com a variação do pH. Então você tem aqui um gráfico, né? Esse gráfico, na verdade, ele trabalha com escalas de pH, né? Então isso é muito importante. Então é um gráfico que trabalha com escalas de pH. Ele trabalha com escalas de pH, isso que é muito interessante isso, né? Ó. Então você tem aqui as escalas de pH e você tem a porcentagem de material digerido, tá? Bem, pessoal, então vamos lá. A substância número 1, né? A substância número 1, por exemplo, ela tem uma coisa bem interessante. Ela tem uma digestão máxima num pH próximo a 2 ou 3. Isso é o pH máximo, né? Isso é o pH ácido, melhor dizendo. A substância 2 já tem a sua digestão máxima num pH menos ácido, né? A substância 3, ela tem uma digestão máxima aqui perto do pH 7, 8, que é o pH da boca, né? pH 7, pH neutro. E a substância 4 tem uma digestão máxima lá no pH entre 8 e 9, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos analisar aqui. A análise dos dados permite concluir que a digestão da substância 1 é feita por amilases presentes no duodeno. Pessoal, a substância 1 é melhor digerida em pH 1. pH 1 é o pH do estômago. O estômago tem o pH entre 2. Não é o duodeno. O duodeno tem um pH que está mais para básico. Está mais do que 7. B. Digestão da substância 2 é feita por lipases presentes na boca. Pessoal, a nossa boca tem amilase, ela não tem lipase. Tá certo? Então não pode ser a B. Vamos ver a C. A substância 3 é um amido digerido por amilases presentes na boca. Sim, pH, pessoal, porque o pH 7 dá praticamente a digestão máxima, né? Máxima dessa substância aqui. Então vamos apagar aqui para a gente fazer melhorzinho. Bem, então vamos lá, canetão. Ó, o pH em torno de 7 aqui, ó, dá a substância 3 praticamente a sua digestão em 90% aqui. Então, a questão correta aqui é a alternativa C de cebola, tá? A substância 4 é uma proteína digerida pela bile. Pessoal, a bile emulsifica gorduras, né? A bile não digere nada. E a substância 1, 2 e 3 são digeridas respectivamente. Na boca, não. A boca não tem pH ácido. Então, por isso que a alternativa correta é a alternativa C de cebola. Pessoal, isso daqui pode-se dizer que é uma questão de fisiologia, né? É uma questão de fisiologia. Fisiologia humana, né? Fisiologia humana pode até ser do cachorro também, né? Então isso aqui é uma questão de fisiologia. Questão de fisiologia pura, né? Entenderam? Então você tem que saber direitinho aqui, na verdade, o pH de cada compartimento do aparelho digestório e onde você tem uma digestão máxima, né? Tudo bem? Por isso que a alternativa correta é a alternativa C, de cebolinha. Vamos lá, então. Pessoal, o que é essa questão a questão 25, né? Os jardins de chuva, como esquematizado na figura, vem sendo implantado em áreas urbanas como uma alternativa de baixo custo para minimizar alagamentos. São canteiros de plantas que ocupam partes rebaixadas do terreno. Isso é uma informação importante, né?
partes baixas de um terreno, com a função de reter parte das águas pluviais, águas das chuvas, e diminuir sua velocidade de escoamento. Quer dizer, esse jardim serve para reter essa água e fazer com que ela escoe devagar, né? Por isso, o solo do jardim deve ser preparado para a fim de absorver a água. Então, absorver a água. Então, ele é um jardim que absorve água e facilitar sua infiltração, né? Então, está sendo mostrado aqui, ó, né? A infiltração. Direcionando ao lençol freático. O lençol freático é o lençol de água subterrânea. Outra vantagem desses jardins é a retenção e decomposição de poluentes carreados pelas águas pluviais. Realmente, pessoal, quando a água da chuva ela bate no asfalto, pensar aqui em São Paulo, né? Apesar que eu estou em Osasco, cidades, né, de uma forma geral, ela leva muito poluente, por exemplo, óleo diesel de carro, de caminhão, por exemplo, né? Tá. Ainda ao mesclar diversos tipos de plantas, o jardim de chuva atrai animais e aumenta a biodiversidade. Aqui está o jardinzinho de chuva, pessoal. Olha que bonitinho que ele é, né? Ele é uma coisa muito interessante aí para você manter a parte ecológica, né? Então, pessoal, isso é uma questão, a gente pode dizer claramente que isso é uma questão de ecologia, né? É uma questão de ecologia. Escrevi com o meu mousezinho. É uma questão de ecologia. Nossa, professor, que legal, hein? Então, questão de ecologia, que trata de água, que trata de animais, né? Enfim, então vamos lá. Com base na descrição e no esquema do jardim de chuva apresentados, é correto afirmar que esse jardim de chuva pode ser considerado um ecossistema, no qual componentes bióticos e abióticos interagem numa dinâmica de autorregulação e autossustentação. Sim, pessoal, pode ser considerado um ecossistema. Componentes bióticos são os animais. Componentes abióticos, por exemplo, é o solo, né? Então você tem uma autossustentação, porque você tem a chuva, que vai filtrar a água, que vai alimentar o lençol freático, que vai criar um ambiente com uma umidade, com vegetais, que vai cair insetos, o sapo, a ave, enfim. Então, a princípio, essa é a alternativa A correta. Nesse jardim de chuva é possível identificar uma teia alimentar com 2 níveis tróficos, no qual todos os animais ocupam o nível de consumidores secundários. Não, pessoal, você tem os produtores. Quem são os produtores? Os vegetais. C. Esse jardim contém plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas. Pessoal, não dá para dizer isso. Pelo menos a figura está mostrando aqui, ó. Isso aqui tem cara de monocotiledônea, isso aqui é uma dicotiledônea. E parece pelas raízes. Só que tem uma coisa, as monocotiledôneas não têm raiz pivotante. Raiz pivotante é aquela raiz que tem um eixo central, né? Ela tem um eixo central e pequenas raizinhas, pequenos filamentos que saem dessa raiz central. Não é o caso aqui, tá? De uso de plantas com grande superfície foliar pode prejudicar a eficiência no jardim de chuva, diminuindo a evapotranspiração da água. Não, se a superfície foliar é grande, o vegetal transpira muito, né? Evapora, né? Tem muita transpiração. E a decomposição que ocorre no jardim de chuva é feita por organismos parasitas. Não, não necessariamente são parasitas, não. De maneira alguma. Você pode ter indivíduos que não são parasitas que estão lá. Por isso que a alternativa agora é a alternativa A mesmo, pessoal. Tá? A de amor. Certo? Então é uma questão aí bem interessante, tá? Bem interessante mesmo. A questão 44 da prova Z. Então vamos ver lá. A tabela a seguir mostra a condição de 2 variáveis sociais em 4 cidades urbanas genéricas. Pessoal, muito interessante isso aqui, não precisa nem ler muito, tá? São 4 cidades. Coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Pessoal, isso daqui tem a ver com saneamento básico. E população imunizada com vacina, tá? Então, essa é uma questão do que a gente chama da área de saúde, né? Da área de saúde, basicamente.
vai ter aí vários organismos, né, pelas alternativas que eu já estou vendo, mas é uma questão da área de saúde, uma questão muito interessante. Então vamos lá. Pessoal, o que nos chama a atenção aqui? Tem duas cidades que têm uma grande quantidade de saneamento básico, que é a 1 e a 3. Só que só a cidade 4, que apesar de não ter saneamento básico, ela tem uma boa cobertura vacinal. Interessante, né, isso? As outras cidades têm uma baixa cobertura vacinal. Então vamos lá. Com base nesses dados, é correto afirmar que a população humana dessas cidades tem risco aumentado de ter as respectivas doenças. Pessoal, vamos tentar entender o que é doença que pode ser evitada por vacina ou não. Vamos pegar, por exemplo, a cidade 4, que é a cidade mais catastrófica que está aí, basicamente pelo lado do saneamento básico. Pessoal, essa cidade não tem saneamento básico. Então, na verdade, sem saneamento básico, ela é uma cidade que pode ter doenças veiculadas por fezes. Cólera pode ser? Pode. Tuberculose não é, pessoal. Leptospira pode ser? Pode. Covid é uma doença viral. E amebíase. Então você pode, na verdade, dar um pitoco, como diz aqui em Osasco, um pitoco na B e na D, de cara, tá? Na B e na D de cara, pessoal, de cara, sem medo. Isso é uma boa estratégia, pessoal, tá? Você pode vir aqui e dar aquele pitocão. Tirar da sua frente. Vamos então, vamos pegar uma cidade oposta. Pessoal, vamos pegar cidades onde as coisas são extremas. Por exemplo, aqui, ó, a cidade 1. Cidade 1 é uma cidade com muito saneamento básico e baixa cobertura vacinal. Então vamos ver, leptospira é uma doença que poderia matar muito? Não. Leptospira não. Leptospira é veiculada por falta de saneamento básico, né? De maneira que a urina, né? Não. Então pode dar um pitoque também. Vamos ver aqui, hepatite B, pessoal. Hepatite B é uma doença que está ligada à falta de saneamento básico também, tá? Então não pode ser também, de jeito nenhum. O que sobra para nós é a alternativa E. Então vamos lá. A cidade 1 pode ter tuberculose? Pode, porque a tuberculose não é uma doença ligada ao esgoto, à falta de saneamento básico. E também não está ligada à vacinação, de certa maneira, né? Apesar que tem a BCG e tudo, mas a tuberculose... A BCG ajuda bastante, mas a tuberculose pode infectar pessoas independente de ter saneamento básico ou não. Então, tuberculose entraria aqui. A cidade 2, poliomielite, sim. Poliomielite é uma doença por falta de vacinação. Ela tem uma baixa cobertura vacinal. A cidade 3 também tem pouca cobertura vacinal. Então pode ser uma hepatite B. Desculpa, pessoal, aquele momento eu falei que a hepatite B ela estava ligada ao esgoto. Não, me desculpa. Ela é uma doença evitável por vacinação. Tá? Por vacinação aqui. Então, na verdade, aqui poderia até ser a alternativa C, né? Porque a cidade, apesar de que ela pode ser evitada por vacina, a hepatite B. E a cidade 3 tem uma baixa cobertura vacinal, né? Tem uma baixa cobertura vacinal. Uma cidade 1 também teria, né? E a amebíase é a cidade 4, porque a cidade 4 você tem baixo saneamento básico e a ameba é transmitida por fezes. Então é por isso que seria a alternativa E aqui, tá? E de elefantinho. Beleza, pessoal? Aí você fala assim, professor, por que não poderia ser a B? Então vamos lá na B, pra gente só tirar a dúvida, né? Por que não poderia ser a B? Pessoal, a hepatite B, ela é uma doença que pode ser evitada por vacinação. E a cidade 1 tem baixa cobertura vacinal, então poderia ser a B. A hepatite B na cidade 1. A cidade 2 podia ter amebíase e tem porque tem baixo esgoto. A cidade 3, estou falando de cólera. Cólera é uma doença transmitida por falta de saneamento básico, pessoal. E a cidade 3 tem um alto nível de saneamento básico, então não pode ser.
certo? Então pode dar um pitoco, como diz o povo aqui, e vai com a alternativa E de elefante. Beleza? Vamos para a próxima, pessoal. Questão 49. A questão 49 é uma questão interessante, então vamos lá. Em 2023, a imprensa mundial anunciou a criação da almôndega de carne de mamute. A ilustração a seguir usa uma biotecnologia envolvida. Pessoal, como a própria questão já diz que ela trabalha com biotecnologia. Você vê para biotecnologia. Então, mas também tem essa questão que fala do DNA, né? Então, é muito de proteína, porque é carne. Então, você está nesse universo aqui, né? Você está nesse universinho aqui. Beleza? Então, vamos lá. Como é a almôndega de mamute foi criada? O gene que codifica a mioglobina do mamute é sequenciado. A mioglobina é uma proteína da célula muscular que confere sabor característico à carne. Então você pega um gene e codifica. As partes não recuperadas do gene da mioglobina do mamute foram completadas com a sequência do gene da mioglobina no elefante. Então eles remontaram a sequência do gene da mioglobina do mamute. A sequência do gene da mioglobina é inserida numa célula-tronco de ovelha. Todo mundo sabe que é célula-tronco, é uma célula que pode diferenciar em qualquer outro tipo. E as células se multiplicam em um laboratório até chegarem ao número suficiente para a produção da almôndega. Então vamos lá. A almôndega de mamute possui células. Pessoal, então vamos lá. Com mitocôndrias de elefante? Não, pessoal. Você tirou só o material genético. E a célula-tronco não é de elefante. É da ovelha. Possui células musculares recriadas de mamute? Não, não. Na verdade, você vai ter a mioglobina do mamute expressa na célula-tronco da ovelha. Então, a fibra muscular, como um todo, ela é da ovelha. Só a mioglobina que vai ser do mamute, porque o gene é do mamute, da mioglobina. Você que produzem gordura de mamute, nada a ver. Só que já pode dar um pitoco de cara. Pessoal, toda vez que você vê uma alternativa muito absurda, você já arrisca. Com mais genes de ovelhas que de mamute, vamos ver isso aqui, de diferentes tecidos do elefante. Não, pessoal. O elefante só completou o gene. Você pegou a célula da ovelha e colocou a sequência do gene da mioglobina. Tudo que vai se desenvolver é da ovelha. Só a mioglobina, que é uma proteína, que vai ser produzida a partir do gene do mamute. Então vai ter mais genes da ovelha que do mamute. Que só tem um gene do mamute, que é o gene para a produção da proteína hemoglobina. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D de dadinho. Nossa, professor, mas que questão interessante. Pessoal, questão interessante e complexa, hein? Não é uma questão muito fácil. Você tem que saber muito bem as coisas, tá bom? Estudem bastante. Então vamos lá, questão 52. O Kim disse-me também que as feridas do cão tinhoso eram por causa da guerra e da bomba atômica. O Kim disse-me isso de o cão tinhoso ser muito velho quando um dia vimos a bocejar sem dentes na boca. Foi nesse dia que me contou a história da bomba atômica com os japoneses pequeninos a morrer, todos que era uma beleza, e o cão tinhoso a fugir depois dela arrebentar e correr uma distância monstra para não morrer. É um texto, então vamos lá. A radiação ionizante resultante da explosão do DNA é capaz de provocar feridas na pele iguais às do cão tinhoso, que são consequências de... Pessoal, o que acontece com... Aqui, na verdade, é de novo uma questão que envolve DNA, que envolve mutação. É interessante essa questão, hein? Outra questão. Pessoal, toda radiação, ela altera o DNA. Tá? Ela causa uma mutação, que a gente fala. Tá?
Mutações, a questão alternativa A é mutações no DNA das células epiteliais que pode alterar seu ciclo celular. Eu acredito que seja essa questão, tá? Então vamos confirmar. Alterações do DNA mitocondrial levam à redução do metabolismo celular? Não, pessoal, não leva a alteração do metabolismo celular, tá? O DNA mitocondrial. Pode levar a uma doença, tá? C, então já pode riscar. Ativação dos processos de reparo do DNA e bloqueio da diferenciação celular. Pessoal, na verdade, esses processos até são ativados. Mas se o cachorro já está com as feridas, é sinal que ele já tem o efeito da mutação. Então, o reparo falhou. Então, a ferida não é consequência da ativação do reparo, né? Aumento da divisão meiótica decorrente do processo de crossing over, não. Aqui não tem nada a ver com doença hereditária. É uma mutação que vai causar uma doença imediata. Processos de evolução, não, pessoal, nada a ver com evolução isso aqui, né? Desencadeado por mutações. Isso aqui não é uma mutação aleatória, isso aqui é uma mutação proporcionada por uma bomba atômica, por uma radiação ionizante. Então, a alternativa A de amor. Boa questão também. Excelente questão, boa questão, tá? Bem, vamos à próxima, pessoal. Questão 53. Então, vamos lá. Pessoal, isso aqui é uma questão tradicional de genética. Isso aqui é uma questão tradicional de genética. E é uma questão de primeira lei de Mendel. Só que ela é uma questão mais complicada. Por quê? Porque ela te dá um heredograma e ela tenta fazer você tentar entender qual é o padrão de herança aqui. E isso é uma coisa um pouco mais complicada. Então vamos lá. A série ficcional Wandinha, o poder da visão é transmitido entre bruxas, conforme o modelo genealógico hipotético a seguir. Pessoal, uma coisa que você observa aqui claramente é que toda geração você tem um indivíduo afetado. Isso, na verdade, sugere bastante que isso seja uma herança de padrão dominante, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O que você vê aqui, pessoal, é, na verdade, só mulheres sendo afetadas. Então, isso daqui tem muito a ver com alguma herança que está ligada ao sexo. Então, vamos lá. Engraçado que você não vê isso em homens, né? Você só vê isso em mulheres. Isso é uma coisa bem interessante aqui. Então, vamos lá. Considerando a genealogia apresentada, o poder da visão tem herança autossômica dominante, porque se apresenta somente em mulheres? Não. Ela poderia estar em homens também. Então, aqui você pode dar um pitoco. Autossômica recessiva, sendo que todos os homens homozigóticos dominantes? Não. Porque se a mãe dele aqui for recessiva, ela tiver um azinho, o homem seria azão, azinho esse aqui, né? Não. Ligada ao X recessiva. Pessoal, herança ligada ao X recessiva, sabe o que você teria mais? Mais homens afetados, não mulheres. A herança ligada ao X recessiva, você tem mais mulheres afetadas. Não, desculpa. A herança ligada ao X recessiva, você tem muito mais homens praticamente afetados. Não tem homem afetado. Então, por isso que não é. Porque aqui você só tem mulher, né? Ligada ao X recessiva, de maneira alguma, pessoal. Guardem isso. Herança ligada ao X recessiva. Só você vai ter praticamente só homens afetados. Tá? Sobrou a E. Ligada ao X dominante, sim. Sendo letal para fetos masculinos com alelo dominante. É bem provável. Então, o que você acredita? Que essa mãe seja X azão, né? X azão, alguma coisa. X azão, X alguma coisa. Ela pode até passar de X azão para o filho. Só que esses filhos provavelmente estão morrendo mesmo. Você não vê menino afetado. Você só vê mulher. Agora, ela com certeza,
Aqui no caso, essa mulher não recebeu o X-razão da mãe, mas essa daqui recebeu. Tudo bem? Então a alternativa A é a correta. É uma herança que não salta gerações, é uma herança que só acomete mulheres, então isso tem muito a ver com a herança ligada ao X dominante. Poderia ser autossômica dominante, professor? Até poderia, mas você não veria um grande número de mulheres como está aí. É possível, mas é menos provável que isso seja uma herança ligada ao X dominante. Perfeito? Bem, próxima questão. Questão 89. Pessoal, a questão 89 é uma questão de zoologia pura, né? É uma questão de classificação, uma questão de zoologia, desculpem a letra. Tenho que escrever aqui com o meu mouse. É uma questão de zoologia isso aqui. Vou pagar para ter bonitinho para vocês, né? Pelo menos um O bonitinho. Ó. Zoologia. Pessoal, isso aqui é uma questão de zoologia clássica, tá? Aqueles cladogramas, né, que classificam os indivíduos. Então vamos lá. A partir do cladograma apresentado, que expressa algumas relações filogenéticas entre vertebrados, é correto afirmar que... Então vamos lá. A lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados incluídos no cladograma. Não. Ela pode ter um ancestral comum, por exemplo, aqui ó. Ela pode ter um ancestral comum, o tubarão pode ter um ancestral comum, mas assim, a girafa já é um mamífero, já está muito distante, né? Está muito distante. Aqui, um ancestral comum de todos os vertebrados, não. Não acredito, não. Não me parece que seja isso, não, tá? Um ancestral comum, não. Então isso aqui eu tiraria, tá? Isso aqui eu tiraria. Aqui deve ter outros ancestrais, porque na verdade a lampreia e o tubarão pode até ser, mas aqui ó, você já começa a entrar o lagarto, e aqui você já começa a ter as aves, entendeu? Aí já tem mamífero, tá muito longe. O tubarão surgiu da lampreia de maneira alguma, né? Pelo amor de Deus, nada a ver. Ele não surgiu da lampreia. E não deu origem aos vertebrados tetrápodas de jeito maneira. Os peixes, lampreia e tubarão possuem um ancestral compartilhado com os tetrápodes, né? Não, eles não têm um ancestral comum. De maneira alguma, eles não têm um ancestral comum. Não. O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão que ao ser humano. Não, o lagarto está muito mais próximo do ser humano. Muito mais próximo aqui, ó. Né? Tá muito distante. E aí foi o que sobrou, né? Aliás, espera aí só um minutinho, pessoal. Vamos usar uma coisa aqui que tá... Já, vamos guardar C. Tem alguma coisa errada aqui. Isso. Vamos deixar C, vou dar uma olhada melhor. O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão, que ao ser humano, não. De maneira alguma, não. O ser humano é o mais evoluído dentre todos os vertebrados incluídos no cladograma. É o mais evoluído. Tudo vai depender muito, porque a girafa também é evoluída como ser humano. Eles são mamíferos, né? Então não. Vamos ver por que seria a C. Eu até risquei a C, mas eu tô... Então vamos lá. Os peixes, lampreia e tubarão possuem um ancestral comum. Sim, ó, tá aqui. Possui mesmo. Compartilhado... Ah, sim. Esse aqui é um ancestral compartilhado com os animais que têm 4 patas. Correto, pessoal. Desculpa, me corrigindo aqui, ó. Aqui, realmente, os tetrápodas têm um ancestral comum com a lampreia e o tubarão. Sim, correto. Os peixes, lampreia e tubarão possuem um ancestral compartilhado, sim, com o tetrápoda, que é esse ancestral aqui. Beleza? Então, por isso, desculpa aí o engano, pessoal. Por isso que a alternativa C é a correta. Se vocês tiverem dúvida no canal, vocês podem me mandar também, tá bom? A lampreia não é um ancestral comum, né? Olha aqui, ó. Vamos rever para tirar todas as dúvidas.
A lampreia é o ancestral comum de todos os vertebrados. Não, pessoal. Esse ancestral comum ele está aqui. Ele está para baixo aqui. Ele não é a lampreia, tá? O tubarão surgiu da lampreia. Não, pessoal. Teve uma evolução aqui, ó. Aqui, ó. Aí surge o tubarão, né? O lagarto é mais proximamente relacionado ao tubarão? Não. O lagarto está mais próximo dos mamíferos que do tubarão. E o ser humano é o mais evoluído? Não, porque a girafa e o ser humano são mamíferos, estão no mesmo nível. Por isso que a alternativa C de cavalo. Beleza? E a nossa última questão aqui é uma questão que tem até uma poesia, olha que bonito, né? Que bonito que é isso aqui. Então vamos lá. Um sino de vidro claro, uma ampola cristalina contrátil, flutua calma no seu caminho. Olha só. Um sino de vidro, uma ampola cristalina e contrátil. Peixinho, peixinho, deixa ir. Peixinho, peixinho se apresse a fugir. Pessoal, isso daqui é uma questão interessante, porque é uma questão de zoologia, ao mesmo tempo que ela resvala, né, na ecologia. Muito interessante isso aqui. Ela está falando de um animalzinho que é transparente, né? Ela, uma ampola cristalina que o peixinho tem que fugir. Ali atrás, longos fios transparentes se arrastam, e os olhos do peixinho a um banquete convidam. Serão por acaso minhocas o que eu vejo de repente? Peixinho, peixinho, deixe-me alertar. Peixinho, peixinho, não se deixe enganar. Quer dizer, o peixinho está sendo perseguido por um predador transparente com tentáculos. Tá? Próximo demais, o peixinho chegou. Ai, 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 agora ela me pegou. Firme me amarrou e não consigo me soltar. Firme me envolve e arde de matar. Arde porque os tentáculos de uma água viva podem ser venenosos, né? O fragmento do poema apresentado foi escrito pelo naturalista Fritz Miller para suas filhas. O trecho do poema permite afirmar que a predação é realizada por uma água viva, pessoal. Isso aqui não é o camarão. O camarão é um crustáceo. Tubarão é um peixe. A lula é um molusco. E o plâncton é um animal microscópico. Quem é transparente, parece uma ampola, tem tentáculos, é água viva, alternativa B de bola. Pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa correção. O que eu posso dizer para vocês sobre o vestibular da FUVEST é... Vou falar das mudanças do vestibular que eu fiz há anos, né? Eu prestei a FUVEST 96, vocês estão prestando a FUVEST 2024. Deixa eu explicar para vocês umas coisas aqui. A prova da FUVEST é uma prova que está muito mais multidisciplinar, não é nem multidisciplinar, ela é interdisciplinar, e multidisciplinar ela sempre foi, né? Teve muitas disciplinas. Mas a principal característica que eu vi na prova não é como vou repetir mais uma vez, na minha época era assim, questões de matemática, português, geografia. O cara colocava assim, geografia, e vinha a questão. Hoje não, pessoal. Hoje, o conselho para você é garimpa a sua prova. Pega a sua prova e começa a marcar com um marca-texto, um lápis, qualquer coisa, as questões das disciplinas que você tem mais facilidade para lidar. Porque eu tive de garimpar as questões de biologia, tá? Espero não ter sido alguma. Aí vocês coloquem qualquer coisa, coloquem coisas lá no comentário. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço para vocês. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!